você diria, que foi, assim, um ponto de virada na sua carreira? Qual foi aquele momento que você percebeu o impacto do seu trabalho? Caso após caso, né, a gente Você vai trabalhou em casos bem trabalhando. importantes, né. Isso, assim, a gente vai Conta aí pra gente trabalhando, esses casos aí. Que você durante possa contar, é claro. durante o período no Ministério Público foram muitos casos, mas eu diria que quando eu saí do Ministério Público, que ali eu era uma funcionária pública e atuava para, né, os promotores. A partir do momento que eu saí do Ministério Público e comecei a atuar de forma independente, eu comecei a escolher os casos, comecei a ser solicitada, então comecei a trabalhar para o Brasil todo. E foi a minha virada de chave ali. Uhum. E eu digo, na época eu não tinha ideia disso, mas eu diria que sair do Ministério Público foi o que alavancou a minha carreira. Eu pude ter mais tempo para estudar, eu terminei o meu mestrado, entrei no doutorado e comecei a atuar em outras áreas de segurança. Então, eu tinha tempo, né, já que eu não tinha um horário de trabalho restrito ali, que eu não podia sair, eh, eu pude me dedicar a, por exemplo, ser instrutora da polícia. Então, eu passei a dar instruções para a Polícia Militar com mais frequência, eu já dava anteriormente para essa área de perícia, mas os conhecimentos que eu tinha, eu percebi que eu poderia aplicar em outras áreas. E eu fui até o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, aqui do Rio de Janeiro, bati lá na porta e falei assim: olha, eu tenho um conhecimento que eu acho que vai ajudar vocês. Você fez isso? Fiz. É, E eu falei com umas 15 pessoas lá que dentro. admirável. Eu falei com o comandante, o subcomandante, com a psicóloga, com a orientadora educacional, com várias pessoas. E aí eles falaram assim: olha, eu acho que sim. Então a senhora vem aqui e a senhora vai dar uma palestra. Era uma palestra de 1 hora. Dessa palestra de 1 hora, hoje em dia, a minha instrução tem 15 horas, 16 horas, dependendo do curso. É, cresceu muito, né? Na medida que Uhum. eles perceberam A que isso importância. ajudaria eles, né? Nossa, que legal. E eu passei a ser instrutora da unidade de intervenção tática, do grupo de negociação e análise, dos atiradores de precisão e do de resgate e retomada. E qual era exatamente o seu trabalho lá dentro? Quando eu comecei a trabalhar com perícia, a gente trabalhava especificamente voz, né? Comunicação de uma maneira geral, mas voltado muito para voz e linguagem. Eu sempre me interessei pela comunicação não verbal. Então, eu comecei em 2011 me especializar na análise do comportamento não verbal. Expressões faciais, microexpressões faciais. Quando ninguém falava nisso ainda, agora Uhum. é moda, fala no YouTube, todo mundo faz, né? Mas eu comecei a estudar muito, fazer muitos Corpo cursos. fala, né? Sim, e isso foi, inclusive, fazendo parte das minhas análises, os meus trabalhos. Eu me tornei especialista em analisar depoimentos, delações, enfim, né, testemunhos. E essa análise do comportamento não verbal ajuda no processo de avaliação do policial. Então, os negociadores de reféns, que é o meu doutorado é em negociação de reféns, é, eles precisam falar com o causador daquele evento, né? E eles precisam avaliar a resposta dessa fala. Como é que essa pessoa está respondendo? Então, esse comportamento é muito importante numa negociação de reféns. E eles perceberam isso. Uhum. E por isso que a instrução cresceu tanto. Então, eu dou aulas de verbalização e análise do comportamento verbal e não verbal.